Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante porque ele é, na verdade, uma resposta a muitas pessoas que me perguntam: Pastor Lamartine, por que os judeus não creem em Jesus? Bom, antes de mais nada, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo e também quero fazer um convite para você conhecer o canal, caso você já não seja inscrito. Se você já é inscrito, então curta o vídeo, compartilhe, comente, porque dessa maneira você pode me ajudar a levar essa mensagem para mais longe. Se você ainda não é inscrito, te convido a conhecer o canal, porque ele é um canal eclético, tem muita coisa boa para você aprender e eu tenho certeza que vai ser bem relevante na tua vida. Bom, gente, essa resposta é uma resposta complexa. Existem vários motivos, que se somam e compõem, o arcabouço dessa resposta. Por que os judeus não creem em Jesus? Mas é importante que vocês saibam que há muitos judeus que creem em Jesus como Messias, e esses são chamados de judeus messiânicos. Só em Israel nós temos por volta de 15 mil judeus que confessam a Yeshua, a Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas eu quero dar alguns motivos para explicar a razão da resistência judaica a Jesus como o Mashiach, ou como o Messias. Bom, a primeira razão é espiritual. Jesus veio para morrer pela humanidade. Ele precisava morrer. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Então, é por isso que a Bíblia diz: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus é a resposta de todos os sacrifícios do Velho Testamento. Todos os sacrifícios, os cordeiros que eram mortos, apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, era necessário que houvesse a rejeição e que ele morresse, porque foi para isso que ele veio. Quando ele revela a Pedro que ele ia morrer e Pedro tenta demovê-lo disso, ele diz: arreta de mim, Satanás, foi para esta hora que eu vim. Então, a primeira razão é espiritual. A segunda razão é contextual. Jesus veio, era um jovem de vanguarda, e veio com uma reinterpretação da lei. Ele não veio para abolir a lei, mas veio para dar a ela a verdadeira interpretação. Ele dizia frequentemente: ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Então vejam, ele não está rejeitando a lei escrita, ele está rejeitando o que foi dito, ou seja, a tradição oral e a interpretação da lei escrita. E por conta disso ele gerou tensão entre os líderes judeus, que acabaram por desejar que ele morresse. Mas do ponto de vista espiritual, saibam, meus queridos, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: adorá-la-ão, está falando de adorar a imagem da besta, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que morreu desde a fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro morreu lá no coração de Deus, muito antes de tudo ser criado. Ele já havia morrido no coração de Deus. Era plano perfeito de Deus que ele viesse e que morresse por nós. Então, espiritualmente, ele tinha que morrer. E do ponto de vista contextual, ele se tornou um entrave, uma pessoa que criticava o sistema religioso da época. Bom, existe uma terceira razão também, que é a razão histórica. Sabemos que no ano 70 depois de Cristo, Constantino, o general romano, invadiu Israel, destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. E durante esses 2000 anos, os judeus foram muito perseguidos em todas as nações por onde passaram. E um dos principais motivos para isso foi o fato de que os cristãos, agora cristãos, depois de Constantino ter se convertido e institucionalizado a religião cristã, embora a sua conversão seja questionável, se foi mesmo, mas de qualquer forma, os judeus passaram a ser vistos como inimigos do cristianismo e de Cristo.
E ao longo da história eles foram mortos, foram vilipendiados, envergonhados, expulsos dos lugares, né? Eu quero lembrá-los que em 1492 o rei Ferdinando, a rainha Isabela da Espanha fizeram um acordo com o papado de expulsar os judeus da Espanha, e aqueles que não se convertiam não podiam ficar, quer dizer, em nome de Deus, em nome de uma fé cristã, eles foram muito perseguidos. Lutero era antissemita e muitos outros, né, Calvino, eles não entendiam espiritualmente o plano de Deus. Mas eu quero que vocês saibam que há uma promessa de Deus, de que um dia todo Israel será salvo, um dia Israel se renderá ao Messias e reconhecerá que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Messias que veio. Por quê? Porque Deus, ele não se esqueceu de todas as promessas que ele fez a Abraão. Amém? Outra coisa que é importante também dizer, que mesmo numa história mais recente, nós sabemos que o próprio Hitler, né, o maior genocida, eu acredito, se não da história, um dos grandes genocidas da história, exterminou 6 milhões de judeus. Ele usava na sua propaganda, né, essa imagem de que os judeus eram inferiores porque eles tinham matado a Cristo. E na verdade ele usou, né, da fé cristã para manipular, inclusive o povo alemão, né, que era cristão, para que eles pudessem concordar, pelo menos, com a sua barbárie, né? Então, pensem bem, né? Como judeu pode sentir quando ele pensa num cristão, quantas famílias foram destroçadas, destruídas, e Satanás tentou, de fato, erradicar o povo de Deus, mas Deus guardou o seu povo e certamente fez com que ele prevalecesse. Hoje Israel é uma potência, é uma nação democrática, uma nação maravilhosa, e o povo judeu é um povo cordato, e graças a Deus hoje o povo judeu está começando a descobrir que existe uma nova consciência para os cristãos de fato, que amamos o povo judeu, entendemos o povo judeu como nossos irmãos, como um povo que nós temos que defender, principalmente nesse tempo em que o antissemitismo está recrudescendo no mundo. Nós temos que nos levantar a favor do povo de Israel. E então, o que eu tenho para responder a vocês, que a resposta é mais complexa e mais ampla, mas isso tudo estava dentro do plano de Deus, e Deus sabia de todas essas coisas, e Deus tem o plano de um dia restaurar e fazer dos dois, de judeus e cristãos, um só povo, que o adore, que respeite um ao outro, até respeite as diferenças. Isso faz muito sentido e é necessário para que nós tenhamos um relacionamento fluente com o povo de Israel, eles saberem que eles são amados a despeito de qualquer coisa, né? Eu tenho um amigo que é guia em Israel, e um dia ele me perguntou assim: você diz que você é meu amigo, você me ama, é só porque você quer que um dia eu me converta? Eu disse para ele: olha, meu amigo, eu amaria que você entendesse que Jesus é o Messias, mas o meu amor por você independe disso. Você pode continuar sendo judeu e eu continuar sendo cristão, e ainda assim nós temos tanto em comum, tantas coisas em comum, e eu te respeito como pessoa, admiro demais a nação de Israel, a sua capacidade, né, de empreendedorismo, e então pode ter certeza que nós amamos vocês a despeito de vocês crerem ou não crerem, embora saibam que nós desejamos muito que um dia vocês reconheçam que o Messias já veio e que ele é de Israel. E o seu nome é Yeshua. Bom, queridos, eu estou terminando esse vídeo e eu quero terminar dizendo para você que ir a Israel é algo extraordinário. É uma viagem cultural, é uma viagem espiritual, é uma peregrinação, é você ler a Bíblia em 3D. Nós estamos indo agora, segunda-feira, terça-feira, a caravana está indo para Israel, e nós estaremos de lá falando, trazendo vídeos, e certamente você vai aprender muito. E eu quero já de antemão pedir que você compartilhe esse vídeo, porque ele vai responder aos anseios e até às perguntas de muita gente. Tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus.